aí, tudo bem? Vamos começar aí contando um pouquinho da tua história lá no início, caminhada, estudo, até o ministério. Como é que tudo começou aí? É, vamos lá. Começamos de berço, né? Graças a Deus somos criados no Evangelho. Vocês, somente você conhece meus irmãos. Meu irmão Zé Carlos, pastor, agora está militando conosco lá na MEB Realengo. Tenho meu irmão, pastor Henrique, que está lá na Água Branca, lá na sede, junto com vocês, o Bispo Davi. A nossa caminhada começou, como nós falamos, desde berço. Minha mãe, meu pai faleceu, eu era bem pequeno, e ela nos criou no caminho do Senhor. Eu sou o sétimo de 7, com a família de vocês também, Bem que é grandinha. bem grandinha. Eu sou o sétimo de 7, e todos criados no temor do Senhor, e Deus sempre fez e sempre falou para minha mãe com relação à nossa vida, ao ministério que Deus tinha para nós. E quando começamos nessa caminhada, chegamos na Missão Evangélica do Brasil como diáconos. Como diácono, o Bispo Davi nos fez esse desafio para que nós pudéssemos estar à frente da MEB Realengo. Antes era MEB Campo da Malha. Estamos lá, vamos para 20 anos naquela igreja, e Deus tem nos honrado, graças a Deus. Eu quero, antes de tudo, também mandar um forte abraço, um grande beijo para minha esposa, pastora Alana. Pastora Alana Costa. A minha companheira, minha ajudadora, a mulher que está do meu lado. Tenho certeza que um homem que tem ministério, não tem como o ministério dele progredir, avançar, se não tiver uma mulher do lado. A todos, aos meus filhos, né, o Arthur, a Laís, a minha família, a toda a MEB Realengo, que está ligada aí, com certeza daqui a pouco vão mandar aí as mensagens aí. Um grande abraço e dizer que eu estou feliz de estar aqui e dizer, ó, MEB Realengo, Rua Jequitinhonha, 496, dizer que o Bispo André vai estar ministrando lá nessa próxima quinta-feira. E vai ser um dia de bênção, um dia memorável para a glória do Senhor. Maravilha. Mas você era baterista? Era baterista. De qual igreja? Metodista? Da Metodista Ageliana. Madureira? Madureira? Não. Vila Valqueire. Metodista Ageliana de Vila Valqueire. E ficou quanto tempo lá? A família congregava lá? Não, na verdade, foi só eu. Na Metodista Ageliana, só eu. Eu me batizei na Metodista Ageliana. Fui da Assembleia de Deus, né? Junto com a minha mãe, fui criado na Assembleia de Deus, e com 13 para 14 anos fui para Metodista Arleana. De lá aprendi muita coisa. Fui consagrado diácono lá na Metodista Arleana, e era baterista, mas desde cedo Deus já me chamou para um chamado diferenciado com relação não só à música, mas também à palavra. Então, aí você está na Metodista, mas você casa na Metodista? Congregando na Metodista? Oi? Quando eu casei? Congregava na Metodista ou já era missão? Não, congregava na Metodista. A Alana era da Assembleia de Deus, meu sogro, à época, era da Assembleia de Deus. Nós nos casamos, ela passou pelo menos uns 2, 3 anos comigo na Metodista. Aí logo depois nós fomos para a Assembleia de Deus junto com meu sogro, ajudamos ele durante um tempo. Quando meu sogro retorna, do pastor Rubens, né? Quando meu sogro retorna para a missão, nós vamos junto com ele, e aí começou a jornada nossa na Missão Evangélica do Brasil. Já tem o quê? Uns 20 e poucos anos, né? A Alana estava grávida do Arthur. Arthur vai fazer 22 anos, tem aproximadamente 23 anos. Vou abrir só um parênteses aqui, já que tocou no nome dele, né? O Arthur está em São Paulo? Tá lá em Pirassununga. E tem um testemunho forte dele aí, né? Conta um pouquinho pra gente aí o que houve, hein? O Arthur... Desde dele passando no concurso, a trajetória dele lá e tudo que aconteceu. Conta pra gente. Mas Arthur é quem? Seu filho? É meu filho. Ah, tá. Meu filho. Tem quantos filhos? Um só? Tenho dois. Tem um casal. Tem o Arthur, vai fazer 22, tá com 21, vai 22. E tem a Laís, que faz agora, dia 3, quarta-feira, vai fazer 12 aninhos. Então, a mocinha. Vamos lá. O Arthur. O Arthur começou nessa jornada com
16 anos. 16 anos que ele está um pouquinho afastado da família. Foi primeiramente lá para Epicá, que fica em Barbacena. Passou 3 anos lá. E durante a jornada dele passou automaticamente todos os alunos da Epicá, aqueles que têm aproveitamento, né, são matriculados na AFA, na Academia da Força Aérea. A princípio, começou o curso lá de aviador e no segundo ano ele foi desligado do curso de aviação. E daí começou um pouquinho o nosso drama. Por quê? Porque tinham promessas. E Deus havia falado, até um testemunho muito, muito lindo que eu tenho aqui gravado no dia em que o pastor Pedro Carlos, Sim. que foi também participante da Missão Evangélica do Brasil, hoje está labutando na Assembleia de Deus, ali, se eu não me engano, ADVIP, Assembleia de Deus do Vila da Penha. Um grande amigo. E o Senhor havia profetizado através da vida do pastor Pedro a respeito do que o Senhor faria na vida do Arthur, da farda, de tudo. E fora outras pessoas, outras promessas. E de repente, quando ele vem com essa notícia do desligamento dele da aviação, e por mais que existisse um documento dizendo que os cadetes aviadores poderiam ser aproveitados nos outros quadros da FAB, na infantaria ou na intendência, aquilo a gente sentiu. Embora nunca desistimos e nunca pensamos ao contrário daquilo que Deus havia prometido, mas nós somos seres humanos, a gente sente. E começou, ele foi desligado em setembro, nós fomos buscá-lo exatamente 7 de setembro do ano passado. Ficou conosco até o início desse ano. Só que naquela coisa de, a Lana depois vai querer brigar comigo porque eu não sei exatamente contar, ela é minuciosa nos detalhes, mas vamos lá. Ficou, digamos assim, uma promessa e sempre dizendo assim, olha, espera que vai publicar, que ele vai retornar. E nada. Aí passou setembro, outubro, olha, no final do ano, em novembro vai acontecer, não aconteceu. Dezembro vai acontecer, e nada. Passou janeiro, a turma foi chamada, quem tinha que começar, foi chamado, entraram, e a gente apreensivo, de nada aconteceu. Eu falei, meu Deus do céu, até quando isso? E a gente nervoso, orando, colocando aos pés do Senhor, porque se ele fez a promessa, ele vai garantir. E passou janeiro, fevereiro, não, em janeiro, no meio dos 12 dias, ele recebe um e-mail pedindo para que ele pudesse ser apresentado lá para poder fazer exames médicos. A gente fica alegre, falou, poxa, vai lá para fazer exame médico. Quando nós chegamos lá, o exame médico era para o desligamento dele e mais 29, que foram 30 desligados junto com ele nessa leva. E quando a gente recebe isso, a gente fica triste e nós ficamos num hotel, numa cidade próxima a Pirassununga, uma cidade antes, cidade de Leme, e a gente está no quarto de hotel. Deixamos ele no domingo, no dia 25, nós viajamos no dia 7 de janeiro, se não me engano, no dia 8. E quando chegou na segunda-feira, aquela expectativa de que não, vai sair o nome dele, vai estar na lista, porque vão ser aproveitados. E ele nos liga e diz assim, mãe, pai, meu nome não saiu. Rapaz, a gente estava no quarto de hotel e muito triste por causa da notícia. De repente, para eu lembrar do hino, é um hino da Raíssa Ravel,
que aconteceu. A gente nós tínhamos acabado de acordar, devia ser aproximadamente umas 8 e pouca da manhã, e a gente triste, olhando o celular, daqui a pouco, a gente ouve, aí eu vou perguntar para vocês, qual a probabilidade disso acontecer num quarto de hotel, de uma camareira ser cristã e estar cantando exatamente um hino para que pudesse reforçar nossa fé a respeito da promessa de Deus. O louvor dizia o seguinte, foi ele quem prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. É um hino da Raíssa Ravel, um hino muito bonito. E quando a gente estava ouvindo a camareira cantando, e quando ela fala essa frase, nós olhamos um para a cara do outro e falamos assim, você ouviu o que eu ouvi? Eu ouvi. E aquilo ali, a cada notícia ruim que a gente tinha a respeito do que não poderia acontecer com ele, Deus vinha com uma contra-notícia, dizendo assim, olha, foi eu que fiz a promessa e vai acontecer. E passou o tempo, nós voltamos com ele, porque ele naquele momento não tinha sido aproveitado, e sempre diziam assim, olha, vai publicar. Aí, de repente, dos 30 que foram desligados, somente 14 seriam aproveitados. Meu filho nessa lista era o 18º. Se tinham 14, o 18º não tinha chance. Estava fora. Desses 14, 4 desistiram, puxariam os 4 que estavam. Rapaz. Ele estaria. Se a nossa vida fosse uma vida de facilidade. Quando liberam essas 4 vagas, a gente fica sabendo que os oficiais generais lá, os coronéis que lidam com essa coisa de vagas, falaram assim, olha, essas 4 vagas vão ficar ociosas. A gente não vai mais liberar para ninguém. Aí a gente tem que ir para o joelho nessa hora, né? Foi nessa hora que a gente foi para o joelho, falou, Senhor, se tu fez a promessa, eu tenho certeza que essa promessa vai se cumprir. E desses 2 que desistiram, dos 4 que haviam desistido, 2 desistiram automaticamente. Chamaram os outros 2 que estavam à frente, faltavam mais 2, que eram o Arthur e o Mesquita, o outro amigo dele. E quando passou janeiro, né, como eu falei, fevereiro, vem o carnaval, e sempre essa notícia, ó, vai sair, no próximo final de semana vai sair, espera mais um pouco, vai sair, vai publicar, não vai. E quando a última notícia negativa que, digamos assim, eu sou funcionário público, todos conhecem, trabalhei em folha de pagamento. Nesse tempo todo em que o Arthur esteve conosco, ele não deixou de receber. Ele sempre esteve. Aí tinha essa esperança, pois já que a Fábio continuou pagando eles, ainda existe esperança. A Lana me liga, estava no trabalho, ela fala assim, André, o Arthur acabou de verificar, o contra-cheque dele está zerado. Quando ela me dá essa notícia, algo quebrou dentro de mim e falou assim, agora acabou. A probabilidade de não acontecer era bem maior do que tudo, André, as etapas que ele foi vivenciando, André, né? Aos olhos humanos, a Lana tem uma amiga que ela conversa muito, que é da antiga turma dele, e mãe de um amigo do Arthur, lá, cadete também, que ela acompanhou todo esse processo. E a Lana agora está falando muito de Jesus para ela, porque ela viu o milagre que aconteceu na vida dele. E quando cortaram, como eu falei, quando cortaram o salário do pagamento dele, eu recebi um baque, eu falei assim, poxa, como eu trabalhei com isso, e eu sei que quando corta o salário é porque está dizendo, olha, agora está desligou desligado. de vez. Agora desligou de vez. Aí eu falei, minha filha, e agora? Aí foi quando, não sei se os irmãos viram, que eu fiquei careca. Eu fiz um voto ao Senhor. Falou, Senhor, se acontecer, não. Quando acontecer, eu vou raspar a minha cabeça, fiz esse voto ao Senhor. Aí passou
15 dias após ele ter visto. Foi numa sexta-feira. O outro rapaz que estava também aguardando igual a ele, a mãe liga para a Lana pela manhã e fala assim: Lana, o que foi? O Mesquita acabou de receber um e-mail mandando ele se apresentar na segunda-feira. O Arthur estava dormindo, acorda o Arthur e pergunta se o dele saiu também. Quando a Lana acorda ele, a gente... Como é o ser humano, né? A gente esperando um prognóstico nosso de que sairia num boletim, porque quem trabalha ainda mais na Força Militar sabe que o que rege o regime interno é um boletim ostensivo, que sai tudo. Não saiu nem em boletim. Ele recebeu um e-mail mandando ele se apresentar. Isso na sexta-feira, para se apresentar na segunda-feira, para que se completasse aquilo que Deus queria, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Caramba. É algo extraordinário. Ele estava no Rio, né? Ele estava no Rio. A gente teve que sair na sexta-feira, sair às pressas para comprar, porque como ele voltou, a turma dele foi para o terceiro ano, ele voltando para o primeiro, nós teríamos que comprar todo o enxoval de novo para ele, essas coisas. A gente saiu com ele na sexta-feira, sábado, viajamos no domingo para São Paulo, para que na segunda-feira ele pudesse estar lá e continuar os estudos dele, para daqui a 4 anos ele sair um oficial da Força Aérea Brasileira. Deus é tremendo. Vocês que estão ouvindo esse podcast e que existe uma promessa para a vida de vocês, gente, creia. Que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre a sua promessa. Ele cumpre. Quando a gente fala assim de órgão público, de Forças Armadas também, assim, eu tô de fora, é só uma análise, né? Uhum. Há uma morosidade para que as coisas aconteçam, né? Porque há todo um sistema, né? Há etapas a se cumprirem, né? E eu imagino a vida do Arthur, né? Assim, como é que ele sentiu, porque é um sonho, estudou, se dedicou, e ter que vivenciar tudo isso, né? Eu vi hoje no Instagram um depoimento dele lá falando acerca disso, falando acerca disso. Assim, eu achei muito interessante, né? E a que ponto isso mexeu com a família, assim? É só para a gente tocar um pouco mais nesse assunto. Como é que vocês reagiram na questão da notícia negativa e depois com a notícia positiva? A gente entende que é boa essa experiência porque tem os dois lados para se contar, né? Sim. Tem o lado negativo e o positivo, né? Então... a gente chorou bastante. A gente se emocionou bastante. Até pelo fato que a gente sabe que é o futuro dele. O jovem muitas vezes olha o agora, e a gente que já passou por um pouquinho já de experiência, a gente sabe que a gente precisa contar com algo que seja concreto, que a gente possa abraçar, embora a gente entenda que Deus tem seus planos. E quando a gente recebeu essa primeira notícia, foi um baque. A gente sofreu bastante. Ficamos tristes, não sei se eu posso dizer tristes, mas a gente ficou emocionalmente abalado. Essa é a palavra. Por quê? Porque a gente projeta. Eu tenho certeza que ele também sentiu isso. E com isso, não só ele, mas toda a família. Minha família é toda as minhas sobrinhas. Eu tenho 4 sobrinhas que são sargentos da aeronáutica, que são casadas, uma casada com um oficial da aeronáutica, outra é casada com um oficial do exército. Eu sou militar, meu irmão Henrique é policial, o meu irmão, o pastor Zé Carlos, também é guarda municipal. Meu cunhado foi suboficial da aeronáutica, hoje está na reserva. Enfim, e isso, de repente, quando a gente percebe que aquele castelo que a gente estava construindo, de repente, com essa notícia, está ruindo, isso
traz esse... Afeta muito, né? Afeta emocionalmente. Mas, como eu falei, em nenhum momento a gente esqueceu da promessa e colocou diante do Senhor. Em nenhum momento nós, embora tudo parecia que não iria acontecer, e Deus deu a palavra final e nos deu a vitória. E daí foi só alegria, foi uma bênção para nós. Eu acho interessante porque, assim, quando isso aconteceu com o Arthur, a gente acaba sabendo, tendo as informações, assim, a notícia chegou para mim, a gente fica triste porque ele é um jovem de Deus, ele, Gabriel, o Vitor, são jovens que a gente está vendo, assim, o desenvolver dele, o crescimento deles, né, em todas as áreas. E eu conversando com um amigo que o filho dele era oficial, e eu comentei com ele, ele falou exatamente isso aí. Ó, André, quando não é aproveitado, não é descartado, ele é aproveitado em outras, como você falou, né, na infantaria, aí, e isso ainda causa mais dúvida, né? Sim, como eu disse para você, né? Foram 30, mas só foram aproveitados 14. Os outros 16 não tiveram a mesma oportunidade. A verdade foi um milagre extraordinário, porque assim, estava descartado completamente. Então... E dentro do militarismo a gente aprende que tem um tal de R-Quero, que tem um regulamento, né? E tem o R-Quero, que é aquilo que um superior ele faz o planejamento dele e em cima tem uma outra coisa que eu lembrei agora. Assim que o Arthur foi desligado, ele foi desligado com inapto. O que é isso? Ele estava um pouco acima do peso por 1 quilo e o médico falou para ele, quando fez o IMC, aí deu 1 quilo acima do peso, então ele ficou reprovado nisso e deu também uma escoliose. Mas ele não nos falou. Por quê? Porque ele, depois do ocorrido que eu vou contar, ele falou assim: pai, eu tinha sido desligado, eu estava triste. Eu falei, já que eu fui desligado inapto, problema, não vou voltar mesmo. É o que foi na cabeça dele. André, um tenente que... Ele é mais um cadete, ele está ali junto com mais de não sei quantos 300 cadetes. O tenente passou um WhatsApp para ele, pessoal, falou assim, o Rocha, que é o nome dele, Rocha, você foi considerado inapto na inspeção de saúde. Por que você não fez um recurso? Você pode fazer um recurso. Você entrou aqui bem, então você tem que sair bem. E no final de tudo aquilo que ele escreveu assim para o meu filho: não feche portas que Deus não fechou. Meu Deus. Rapaz. Rapaz, é coisa tremenda, é Deus. A gente está querendo até, quando nós formos lá, nos encontrarmos com esse tenente, para a gente agradecer, porque se ele não entra no circuito, e ele falou assim, olha, se caso você queira até entrar na justiça, porque você tem direito, você não vai poder por estar inapto. Aí, ainda mais, ele falou, olha, faz os exames que tem que fazer aí. Aí ele falou assim, eu falei, filho, pergunta para ele se a gente tem que ir lá levar, se for o caso a gente leva lá. Ele falou assim, vocês não precisam nem vir aqui, faz os exames, tira a foto dos exames bem legível, envia para mim que eu vou fazer o teu recurso por aqui. Ele fez tudo, a gente fez tudo via WhatsApp, depois ele mandou o resultado do recurso. A aeronáutica aceitou o recurso, ainda botou assim, ó, apto para inscrição na AFA.